No vídeo de hoje, vamos explorar tudo sobre o glúten. Será que o glúten é realmente inflamatório e tão prejudicial quanto dizem por aí? Compartilhe nos comentários se você cortou pão, massas, bolos e outros alimentos com glúten simplesmente porque ouviu que eles causam inchaço ou inflamação no corpo. Será que eliminar o glúten pode ajudar a emagrecer ou isso é um exagero? De antemão, posso te adiantar que algumas pessoas têm motivos válidos para evitar o glúten. Mas para entender o porquê, precisamos explicar o que é o glúten. O glúten é uma rede formada por duas proteínas combinadas, gliadina e glutenina. Essa rede é encontrada em cereais como o trigo, que está no pão, macarrão, pizza e até naquele bolo delicioso da sua avó. O glúten também está no centeio usado em alguns pães, na cevada da cerveja e em pequenas quantidades na aveia. Embora a aveia seja tecnicamente considerada sem glúten ou com uma quantidade insignificante, ela é processada em máquinas que também lidam com outros cereais, o que faz com que a maioria das aveias disponíveis no mercado contenha glúten. O fato é que o glúten está presente em muitos alimentos básicos da nossa dieta. A rede de proteínas que ele forma é a chave para entender por que ele pode causar problemas para algumas pessoas. A estrutura do glúten, formada pela gliadina e glutenina, é resistente e torna o glúten mais difícil de digerir do que outras proteínas. Mas será que todo mundo, inclusive quem nunca teve problemas com desconforto intestinal, deve eliminar o glúten completamente? Quando o glúten é um problema, todo alimento que consumimos é quebrado em partes menores para ser absorvido pelo intestino como nutrientes. A questão é que a estrutura resistente do glúten impede que ele seja totalmente quebrado. A gliadina, uma das proteínas do glúten, não é dividida em pedaços menores no estômago como outras proteínas. Ela chega ao intestino em um tamanho maior, o que, teoricamente, pode tornar mais difícil para o intestino quebrá-la e absorver os aminoácidos dessa proteína. No entanto, o corpo de pessoas saudáveis consegue lidar com isso. O intestino conta com bactérias que quebram a gliadina, permitindo que ela seja parcialmente absorvida e o restante seja eliminado nas fezes. Isso não causa inchaço nem inflamação, como se diz por aí. Ou seja, para a maioria das pessoas, a digestão mais lenta do glúten não é motivo de preocupação. Mas nem tudo é simples. Para algumas pessoas, o glúten realmente faz mal e pode causar inchaço, desconforto abdominal, dor e diarreia. Isso é o que acontece com quem tem sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. E você pode ter essas condições sem saber. Vou explicar se esse é o seu caso e se mesmo quem não tem essas condições deve cortar o glúten. Agora, vamos descobrir se você pode ter problemas com o glúten e o que realmente são a sensibilidade ao glúten e a doença celíaca. 1 em cada 10 pessoas tem sensibilidade ao glúten, também chamada de intolerância ao glúten. Até 13% das pessoas que consomem glúten podem apresentar sintomas como indigestão, dor abdominal e diarreia. A causa exata dessa sensibilidade ainda não é clara, mas esses sintomas são a razão pela qual muitos acreditam que o glúten é inflamatório. No entanto, isso afeta um número pequeno de pessoas. Por outro lado, 1% da população enfrenta um problema mais sério, a doença celíaca. Nesta condição autoimune desencadeada pelo glúten, o sistema imunológico reage exageradamente, atacando o próprio intestino. Os anticorpos dos celíacos consideram o glúten uma proteína estranha e atacam a parede intestinal. Isso causa dores, inchaço, gases e diarreia, além de prejudicar a absorção de nutrientes, levando à perda de peso não intencional e deficiências nutricionais. Em casos extremos, as lesões intestinais constantes aumentam o risco de câncer no intestino. Mas como saber se você tem doença celíaca, sensibilidade ao glúten ou apenas uma indigestão? A doença celíaca geralmente aparece desde a infância, quando o glúten é introduzido na dieta, mas também pode surgir em qualquer idade. Os sintomas podem variar e às vezes são difíceis de identificar, pois podem ser confundidos com desconforto intestinal passageiro. Algumas pessoas podem não sentir nada, o que complica ainda mais o diagnóstico. Além disso, a doença celíaca pode ser confundida com alergia ao trigo, que também afeta cerca de 1% da população. Embora ambas sejam reações exageradas do sistema imunológico, a alergia ao trigo é causada por outras proteínas do trigo e tem uma resposta mais rápida, com sintomas graves como vermelhidão, falta de ar e lesões intestinais. Se você está enfrentando sintomas intestinais ou alergias após consumir alimentos, é importante procurar um médico. Existem exames que podem identificar se o problema é uma alergia, uma condição imunológica, doença celíaca ou apenas sensibilidade ao glúten. Ou talvez não seja nada disso. Se você não tem sensibilidade ao glúten, doença celíaca ou alergia ao trigo, não faz sentido eliminar completamente o glúten da sua dieta.
A dúvida que resta é por que tantas pessoas que cortam o glúten relatam emagrecimento e redução de inchaço. A verdade é que cortar o glúten não faz emagrecer nem desinchar por si só. O emagrecimento ocorre porque esses alimentos frequentemente contêm altos níveis de açúcar, gordura, sal e calorias. Ao eliminá-los, você reduz a ingestão calórica e de sódio, o que pode diminuir a retenção de líquidos e o inchaço. Muitas pessoas erroneamente acreditam que a retirada do glúten é a responsável pela melhora, mas não é bem assim. Cuidado ao incluir alimentos com rótulos sem glúten em sua dieta na esperança de ser mais saudável. Esses produtos muitas vezes têm qualidade nutricional inferior, com menos proteínas e fibras, e são mais caros, sem oferecer um retorno real para a saúde. Quem realmente deve evitar o glúten são os celíacos, que precisam cortar o glúten completamente, pois a doença não tem cura e pode causar problemas mesmo em pequenas quantidades. Em qualquer caso de suspeita, consulte seu médico e verifique os rótulos dos alimentos para garantir que não contenham glúten ou foram processados em equipamentos com resquícios de glúten. Muitas das informações espalhadas sobre o glúten têm mais a ver com modismos do que com ciência. Para a maioria das pessoas, o problema nunca foi o glúten, mas a desinformação sobre o seu impacto. Agora, se você quer saber se o açúcar é o grande vilão da diabetes, assista a este vídeo aqui.